Olá, eu sou a Kelma Maziero. Sejam bem-vindos ao podcast Tarologuês, um espaço para falar de tarô. Oi, gente querida! Voltei hoje para falar sobre um assunto que eu gosto muito, que são os jogos de tarô, ou as tiragens, ou ainda métodos. Algumas pessoas chamam de métodos, né? Nesse sentido, vou falar um pouco sobre esse assunto, até porque nem só de crítica vive essa taróloga, não é mesmo? É comum, quem me conhece sabe disso, eu falar sobre assuntos controversos relacionados ao tarô, não para ficar reclamando e ficar me queixando da vida, porque nem é o meu perfil, mas sim poder falar sobre isso para atualizar nossa posição no mercado contemporâneo do tarô, né? Um mercado que envolve a nossa profissão. Então, quem me conhece sabe, né, que eu já tô sempre pronta para abrir para críticas e reflexões em relação ao tarô e ao nosso mercado de trabalho. Porém, como eu falei antes, nem só de crítica vive essa criatura. Na verdade, assim como a maioria dos profissionais responsáveis e comprometidos, eu também estudo técnica, eu também ensino técnicas e claro que me ocupa bastante esse assunto também, que são os jogos que a gente faz, as interpretações que a gente proporciona, os caminhos e possibilidades que a gente tem de estudar e avançar sempre que possível com o tarô na nossa realidade. Então, em função disso, hoje resolvi falar sobre os jogos, tá? E aí foi aquilo que eu mencionei no começo. Eu tô chamando de jogo, tem gente que chama de tiragem, tem gente que chama de método. De uns anos pra cá, eu comecei a evitar usar o termo método, porque em determinados lugares, em determinados espaços, o termo método se refere à metodologia. E aí a gente pode ter um certo conflito de entendimento, né? Dificuldade de entendimento quando a gente fala método, quando a gente usa o termo método para um jogo. E às vezes isso pode ser entendido como uma metodologia ou algo do gênero e gerar conflito, confusão, mal entendido, né? Não que seja um grande problema, mas vou repetir a frase que eu já falei. Quem me conhece sabe que às vezes eu me atenho bastante a determinados termos, mas com o intuito de esclarecer, de atualizar, de deixar o mais acurada possível a nossa comunicação, né? Não é chatice, não. É mais no sentido de esclarecimento mesmo. Bom, o que eu quero falar sobre jogos? Bom, se deixasse, eu ia falar sobre jogos uma vida inteira, né? Mas aqui, como normalmente eu fico sempre nos 30, 35 minutos, separei um esqueminha aqui, um roteirinho, onde eu vou falar um pouco sobre o papel do jogo na consulta oracular. Ai, Kelma, mas já sei isso, né? Então, algumas pessoas já sabem os assuntos sobre os quais eu vou falar e tudo bem, né? Ninguém é obrigado a ouvir de novo, a ouvir uma coisa que não quer. Porém, sempre tem uma coisinha aqui, outra ali que a gente fala que pode agregar, pelo menos essa é a intenção, né? Então, a gente sabe que a função do jogo, o papel do jogo numa consulta oracular é muito importante. Todo mundo sabe disso, acho eu, né? Espero eu. Por quê? Porque é o jogo que vai definir o que a gente vai analisar ali, quais são os caminhos que a gente vai buscar ali. E é esse jogo que nos proporciona esse espaço de comunicação com o cliente. É o jogo que vai nos ajudar a revelar ou a desvendar aquelas questões que foram trazidas para uma consulta. Então, o papel do jogo numa consulta é fundamental, né? E daí a gente já tem a primeira questão, que as pessoas que estão começando a estudar, ou as pessoas que praticam há algum tempo
dentro aí de um esquema mais autodidata, essas pessoas me questionam bastante sobre a função do jogo, no sentido de eu preciso saber algum jogo para jogar, para interpretar, ou eu não preciso necessariamente conhecer um jogo de tarô, eu posso, sei lá, só virar uma carta, ou eu mesma, ou eu mesmo construir ali um sistema de jogo, né? Um método de jogo. Bom, aqui é o seguinte, gente, muito difícil eu dizer para vocês o que tá certo e o que tá errado. Acho que nem é esse meu papel, nem quero ocupar esse lugar. Mas eu acho importante a gente considerar alguns limites e algumas possibilidades dentro dessas questões, dentro dessa realidade. Eu, pessoalmente, nunca criei um jogo. Então, você já pode imaginar, a partir dessa fala minha, eu nunca criei um jogo. Você pode imaginar que, por exemplo, no meu caso e na minha forma de entender isso, criar um jogo não necessariamente é uma coisa essencial na vida de um tarólogo. E eu posso dizer isso pelo simples fato de que eu, por exemplo, nunca criei um jogo e eu tô viva até hoje, trabalho com tarô até hoje e tá tudo bem, né? Eu não sou melhor ou pior por conta disso. E realmente não acredito que um profissional seja melhor ou pior porque criou um jogo. Eu já abordei isso algumas vezes no meu Instagram e sempre dá pano pra manga, porque aí as pessoas levam isso pro pessoal, né? Tem um professor que eu gosto muito, que se chama Andrei Venturini Martins, filósofo, e ele costuma dizer que a gente tende a personalizar as coisas que a gente aprende. Ou seja, a gente personaliza os nossos conhecimentos e aí, quando alguém questiona esse conhecimento, a gente leva para o lado pessoal, porque a gente não entende que a pessoa está questionando especificamente aquele conhecimento ou aquela questão. A pessoa entende que ela está sendo questionada, porque uma vez que ela se identifica com aquilo que ela sabe, ela acha que, ao ser questionada sobre esse saber, ela está sendo questionada enquanto indivíduo, enquanto pessoa. E nem sempre é assim que funciona, gente. Nem sempre, quando a gente fala uma coisa, a gente está criticando a pessoa. Às vezes, a gente está questionando aquela prática, né? Aqui no caso, em relação a jogo, de novo, eu nunca criei um jogo, então eu realmente não acho necessário um tarólogo ou uma taróloga ou tarotista, enfim, oraculista, criar um jogo para ter mais ou menos validade enquanto profissional. Quer dizer que é ruim quem cria jogo? Não. Quer dizer que é salvador quem cria jogo, um herói, uma heroína? Também não. É uma escolha. Isso é uma coisa muito difícil de alguns profissionais entenderem. De que a nossa prática profissional envolve escolhas constantes o tempo todo, né? Então, por exemplo, eu não acho necessário uma pessoa criar um jogo para ser melhor ou pior. E aí a gente volta para o ponto, assim, que me perguntam sempre, Kelma, eu preciso conhecer um jogo para necessariamente ler o tarô? E a minha resposta é, a princípio, sim, é importante que você conheça um jogo. Você pode virar uma cartinha aleatoriamente, de vez em quando, displicentemente ou sem grandes pretensões? Claro que pode. Isso vai te matar? Não, não vai. A gente sabe que não vai. Você pode criar um joguinho lá que funciona para você e usar de vez em quando? Pode. Agora, seria interessante conhecer outros jogos? Então, gente, na minha opinião, sim, seria. Seria interessante conhecer jogos. Jogos que já foram praticados tempo suficiente para dar para a gente uma segurança de que aquele jogo não só funciona comigo, mas funciona a rigor com a maioria das pessoas, né? É uma base, é um sistema que funciona, eficaz, permite que a gente faça a leitura dentro de um esquema seguro, que a gente sabe que vai trazer as revelações ou vai trazer aí os caminhos que ali a pessoa está buscando, né? Que a pessoa que nos procura está buscando.
Então, veja bem, existe, por exemplo, o jogo ideal, o melhor jogo. Então, já que eu vou ter que aprender, então vou aprender um jogo, pelo menos o melhor. Existe isso? Não existe. Porque vai depender muito da sua escolha, da maneira como você pratica a sua leitura, da maneira como você se relaciona com o tarô. Tem pessoas que gostam de jogos curtos, diretos, objetivos. Tem pessoas que gostam de jogos amplos, complexos. Tem pessoas que gostam de jogos mistos. E veja bem, não tem melhor ou pior. Tem aquele jogo que funciona com você. Aquele jogo com o qual você conversa bem, né? Então, de novo, é importante conhecer jogo? É importante. Você não precisa conhecer todos, mas é importante conhecer jogos, sim, né? E tem um jogo que é melhor, então, que garante que eu vá ler maravilhosamente bem todas as vezes? Não tem. Isso vai depender muito de profissional para profissional. Aí a gente vai para um segundo momento, que é aquele momento onde a gente começa a falar do jogo propriamente dito, né? Então, no primeiro bloco, eu falei um pouco sobre a importância do jogo, o papel, a função do jogo, por que eu considero importante conhecer jogos para além de tiragens que a gente mesmo cria eventualmente, e tentando ser o mais objetiva possível, obviamente, mas você sabe, né? Vocês sabem que tudo o que é falado a respeito disso dá assunto suficiente para horas de conversa. Agora, eu quero me concentrar um pouco na questão dos jogos que eu uso e gosto, porque eu acho importante contextualizar o que eu coloquei no primeiro bloco, né? Senão fica só uma questão de impor a opinião ou de expor a opinião, e não necessariamente trazer aí uma argumentação para isso, né? E é uma coisa que eu acho muito importante e que também eu acho que falta bastante no nosso ambiente, que é a gente poder falar sobre os assuntos e estruturar a argumentação. Sem personalizar o conhecimento, sem achar que porque eu tô falando determinada coisa, eu tô criticando X ou Y, ou que tô criticando quem trabalha de maneira Y ou Z, enfim, né? Porque não é esse o ponto. Eu gosto de falar sobre jogos porque, como eu mencionei antes, o jogo para mim é o espaço que vai me permitir conversar com a pessoa que me procurou, né? Ou até comigo mesma, quando eu tô jogando para mim. Porque sim, eu jogo pra mim. Não é super frequente, não sou aquela pessoa que joga tarô pra saber se deve ir na padaria às 3 ou às 5 da tarde. Não sou a pessoa que joga pra saber que cor de cabelo vou usar. Não tenho nada contra quem faz isso, mas a minha relação com o tarô não é essa. De repente, isso fica para um próximo episódio, explicar um pouco sobre a relação com o oráculo e como a gente constrói essa relação. No meu caso, a relação com o oráculo não envolve esse questionamento constante, mas às vezes eu jogo para mim, sim. Até porque eu acho importante a gente se colocar no lugar do consulente, lembrar o quanto é desconfortável ficar nesse lugar. Isso nos ajuda a jogar para as outras pessoas, às vezes com um pouquinho mais de humanidade, né? Esquecendo aquela necessidade absurda de poder que às vezes os oraculistas adoram expor e explorar no seu cotidiano. Muito bem, os jogos que eu gosto e uso, eu nunca lembro todos de cabeça, mas eu vou colocar aqui alguns que são jogos que eu realmente utilizo na minha prática profissional. A mandala é o primeiro jogo que eu uso, primeiro jogo que eu digo assim, é sempre o primeiro que eu lembro, porque na minha concepção a mandala é um jogo completo. E aí, como eu escrevo às vezes, completo e complexo. E eu gosto disso. Eu gosto de consultas que exploram vários aspectos da vida e um jogo, principalmente, que me dá ferramenta para analisar
uma mesma situação por vários ângulos distintos. Eu gosto muito disso. Então, a mandala é um jogo que eu gosto bastante e que, sim, utilizo nas minhas consultas quando se faz apropriado. Porque aqui também tem uma escolha minha profissional. Eu não determino o jogo antes de conversar com o consulente. Eu gosto de conversar com o consulente antes de definir o jogo. Porque não adianta eu fazer uma mandala para alguém que, na verdade, está precisando, por exemplo, de uma ferradura. Da mesma maneira que não adianta eu fazer um templo de Afrodite para uma pessoa que está buscando uma cruz celta, né? E como que eu descubro isso? Conversando com a pessoa. Obviamente, tem clientes que não gostam de conversar, porque carregam consigo aquela ideia de que se eles falarem, eles vão influenciar a mim ou ao tarô. Então, quando eu percebo que existe esse desconforto da pessoa, aí normalmente eu tento conversar minimamente para saber se existe uma questão única ou não, se existe mais de um tema, e a partir disso definir um método e explicar para a pessoa. Eu sempre explico para a pessoa que método que foi definido e por quê. Isso, gente, é uma escolha minha. Você não tem que fazer isso e eu não estou colocando obrigatoriedade. Se tem um troço que me cansa horrores nessa vida de mídia social, é ter que explicar e justificar tudo, porque senão a pessoa pega uma vírgula errada, uma vírgula torta e já cria toda uma história em cima. Isso dá uma preguiça monstro. Então, já peço desculpa pro pessoal que costuma entender rápido as coisas, porque às vezes eu preciso justificar e me explicar para evitar o trilili que acontece depois, né? Então, de novo, não estou criticando quem faz diferente. Estou falando aqui da maneira como funciona para mim e que foi uma maneira que eu fui aí construindo ao longo de muitos e muitos anos. Ninguém é obrigado a fazer do mesmo jeito, mas eu gosto de conversar com o cliente, eu gosto de definir um método junto com o cliente, se possível. Se não possível, eu defino um método, mas explico. Porque às vezes durante a explicação do jogo, durante a explicação do que eu vou fazer e de qual é o caminho que eu escolhi trilhar junto com a pessoa, às vezes a própria pessoa já diz, tá, não, mas aí tem coisa que eu não preciso, ou tem coisa que eu não tenho necessidade. Eu gostaria, acho que, de me concentrar mais em um único assunto. Então então vamos mudar de rumo, a gente pode escolher outro jogo. Enfim, para mim essa conversa é importante, é a hora que eu vou começar, que eu vou estabelecer um relacionamento com a pessoa. É como conhecer alguém na rua, né? Oi, tudo bem? Qual é seu nome? Né? E por que a gente começou a conversar? Tem uma razão, né? E, senão a conversa, senão aquilo fica absolutamente sem sentido. Então, para mim, estabelecer essa relação num primeiro momento é importante. A mandala é um jogo que eu amo, que eu gosto, que eu sei que me atende nessa demanda, mas veja bem, eu uso outros jogos também, como a Ferradura, que é um jogo que de uns anos pra cá eu me aperfeiçoei bastante de tanto usar. Eu me aperfeiçoei porque eu sou especial. Não, eu tive que usar tanto esse jogo que eu acabei aperfeiçoando na marra. A Ferradura é uma tiragem que eu gosto muito para situações, porque eu costumo dizer que a Ferradura é uma versão bem resolvida da Cruz Celta. Consequentemente, quando eu vou usar a Cruz Celta, é para temas mais amplos, que não necessariamente precisa de uma objetividade, né? Uso o Templo de Afrodite? Uso. É o meu preferido de todos os tempos? Não necessariamente, tá? Vai depender muito da situação que a pessoa está vivendo para que aquele Templo de Afrodite me atenda, tá? Então, esses jogos são jogos que estão sempre frequentando os meus atendimentos. Faço outros? Faço. Porque tem pessoas que trazem questões, por exemplo, questões mais ligadas a autoconhecimento, aí a gente pode lançar mão do tabuleiro, a gente tem o quadrado pessoal, que é um jogo sensacional, que é proposto pelo Ney Naif, inclusive, se não me engano, no 3º volume da trilogia. Eu gosto muito do quadrado, uso.
e dentre outros que às vezes a pessoa traz uma questão ou um tema muito específico e eu vejo ali a necessidade então de utilizar outro jogo, outra tiragem. Por isso que eu tenho possibilidades à mão, porque às vezes o que a pessoa precisa de mim vai estar em outro jogo. Então não adianta eu empurrar a goela abaixo da pessoa o jogo que eu gosto, se não é o jogo que a pessoa está precisando ou se vai contemplar aquilo que ela está buscando na consulta, né? A rigor, os jogos mais utilizados, que eu mais utilizo, são esses que eu mencionei, né? Passa pela ferradura, cruz celta, templo de Afrodite, mandala, às vezes tabuleiro, às vezes quadrado pessoal, e aí outros, mas que eu uso mais raramente. Isso realmente quando a questão que a pessoa me traz é muito, muito específica, e aí eu vou lançar a mão de algum outro jogo. Mas todos os jogos que eu uso, eu pratico e eu conheço, tá? E vou falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. A quantidade de jogo garante melhor resultado? Não, não garante. Então, quando eu mencionei no bloco anterior alguns jogos que eu costumo utilizar em atendimento e outros que eu deixo na manga caso seja necessário, com isso eu não estou querendo dizer que você precisa conhecer 972 tipos de jogos diferentes para se garantir, tá? Por quê? Porque, como eu mencionei, é super importante que a gente conheça o jogo, que a gente domine aquele jogo, para aquele jogo ser bom. Eu tô cansada de ver pessoas se obrigando a fazer jogos que elas nem gostam de fazer, porque supostamente, sei lá, o professor mandou fazer, ou alguém que elas gostam e admiram e seguem diz que aquele é o melhor jogo da vida. Aí a pessoa fica usando um jogo com o qual ela não conversa, com o qual ela não dialoga, só para falar que ela usa aquele jogo. Não façam isso. Meu humilde conselho, minha humilde sugestão para você, não faça isso. Faça jogos que funcionem para você e com os quais você dialogue. De novo, o ideal, ou pelo menos na minha concepção, o ideal é que você tenha mais de um jogo que vá além daquele joguinho que você faz para você mesmo, porque às vezes o jogo que você faz para você mesmo não vai funcionar com outra pessoa. Então, a gente tem aí tiragens que são testadas há séculos, né? Justamente porque são tiragens que nos permitem jogar com a margem razoável de segurança. Então, vamos nos concentrar nisso. Agora, nem por isso você é obrigado ou obrigada a jogar uma coisa que você não gosta, usar uma tiragem que você detesta, porque aí não funciona. Aí não vai funcionar para ninguém, né? Então, mesmo que você tenha ali 2, 3 jogos no máximo que você, com os quais você conversa e que você acha que funciona jogar, maravilha, fique com eles. Mas, de novo, é importante que você domine esse jogo ou esses jogos. Domine no sentido de você conversar com esse jogo. Como a gente falava há um tempo atrás, costurar as casas, né? Alinhavar essas casas. Quando você consegue virar o jogo de ponta cabeça e aquele jogo te dá a ferramenta para analisar a situação. O jogo tem que trabalhar para você, o jogo tem que funcionar para você, ele tem que conversar com você, senão vira um suplício. Quando eu falo da mandala, por exemplo, a mandala é um jogo que eu gosto muito e eu converso bastante com ele. Muito, muito, muito raramente eu preciso jogar outra coisa depois que eu faço uma mandala, porque normalmente todas as questões que me trazem eu acho lá dentro. Daí o grande lance da gente gostar daquele jogo, porque a gente começa a extrair daquele jogo tudo que há de melhor e tudo que a gente precisa. Não tô falando aqui inventar, tá? Não vale inventar resposta onde não tem. Mas se a gente tem uma relação bacana com determinado jogo, a gente consegue encontrar ali caminhos e esclarecimentos necessários que a pessoa às vezes nos pede ou nos solicita durante um atendimento, né?
Eu me relaciono muito bem com a mandala nesse sentido. Gosto demais da ferradura, é outro jogo que para mim, assim, tem essa possibilidade de conversa, consigo costurar bem as casas. Quando dou aula, tanto de mandala quanto de ferradura, quanto de cruz celta, são jogos que, porque eu uso bastante, até os cursos e as aulas, eles fluem bem, porque durante as questões que os alunos trazem, eu consigo, ou pelo menos tento passar para eles o que eu vejo ali, como que a gente faz para costurar determinadas casas difíceis, que para mim são casas muito interessantes e desafiadoras, como as casas de obstáculo, que vai ter na ferradura e tem na cruz celta também, e que demandam uma análise específica. Então, eu gosto dessa conversa com o jogo, né, com esses jogos. Eu não só gosto de usar na consulta, como eu gosto de ensinar, eu gosto de falar deles, eu gosto de pegar casos, gosto de destrinchar questões ali dentro, não ficar buscando fofocaiada ou ficar buscando leitura apocalíptica, porque eu não converso com não dialogo muito com esse caminho oracular, né? E de novo, nada contra quem gosta, só que eu realmente não me identifico com isso. Mas quando eu falo destrinchar, é realmente tentar pegar o máximo que aquele jogo me apresenta ali para conversar e revelar para a pessoa ali as coisas que ela está buscando ou sobre as quais ela está se questionando. Muitas vezes a pessoa está se questionando sobre certas coisas e o próprio jogo, quando bem desenvolvido, ele nos permite ajudar a clarear essas questões. Então, acho que não é a quantidade de jogo que você sabe que vai te dar mais segurança ou mais ferramenta para uma leitura. De novo, se você tiver 2, 3 jogos que você mata a pau, que você domina, que você arrasa, é mais negócio do que você ficar com uma apostila de 200 páginas onde você fica ali folhando, fazendo jogo que você nunca fez na vida, né? E veja, às vezes a gente precisa fazer um jogo que a gente conhece pouco. Isso pode acontecer. Por exemplo, comigo já aconteceu. E, sendo muito sincera, eu não tenho a menor vergonha de falar para o cliente quando isso acontece. Eu falo, olha, não é um jogo que eu uso com frequência. Então, assim, a gente vai trabalhar juntos aqui, tá? Eu vou analisar o jogo, mas não vai ser uma análise fluida, no sentido de uma análise que acontece com insights, com percepções, onde eu não necessariamente sigo a ordem das casas, porque já conheço aquele jogo, então consigo trabalhar com ele de várias perspectivas diferentes, né? Quando eu não conheço o jogo, não dá para fazer assim, não é possível. Porém, isso não significa que eu não possa fazer aquele jogo que eu não conheço tanto e explicar para a pessoa, e aí eu acho que tem que trabalhar sempre na transparência, isso é uma coisa que eu faço, ou quando a pessoa me pergunta uma coisa que eu não sei responder, eu vou falar, não sei, não faço a menor ideia, não sei te responder isso, vou usar um jogo que não estou acostumada, eu já falo, estamos aqui correndo um risco, que é o risco de eu não extrair desse jogo o melhor dele, porque não é um jogo que eu domino, tá? Mas eu entendo esse jogo como fundamental para a sua questão. Então, façamos ele, né? Fazemos esse jogo, faremos esse jogo e vamos ver o que acontece. Acho que essa transparência permite uma relação mais tranquila com a pessoa que está ali procurando a gente. Obviamente, tem gente que não dá para fazer isso. E aí, de novo, eu tô sempre falando, né? Para isso que eu criei o curso Tarô para Tarólogos, que são os desafios, os casos difíceis, como dizer não para o cliente, como colocar limite na consulta, como entender o momento da pessoa sem se misturar com aquele momento, como trabalhar a condição de compaixão sem necessariamente se confundir no outro. Aí são coisas bastante profundas e complexas que estão lá no Tarô para Tarólogos e que é um tipo de, como eu costumo dizer, uma qualificação profissional que a gente não tem quando faz um curso de tarô comum. A gente tem o básico do básico do básico. Na hora de colocar em prática, a gente se descabela. Então, o Tarô para Tarólogos é justamente para isso.
Uma das coisas que eu utilizo, uma ferramenta que eu utilizo bastante nas consultas é a transparência, quando a relação com aquele consulente me permite essa transparência, onde eu posso dizer, olha, esse jogo eu não domino, vamos ver o que acontece, vamos fazer, e aí a gente vê se é o suficiente, ou se a gente de repente faz algum outro, com algum outro jogo, né, com o qual eu me relaciono melhor, e aí de repente complementamos, vamos ver, tá? No mais, gente, acho que o principal é entender que ter jogos bons à mão, jogos com os quais você se identifica, jogos que te ajudam a trabalhar a leitura, isso é uma ferramenta fundamental, né? A gente vai ter os profissionais que fazem assim, como eu mencionei, como eu faço. Eu escolho o jogo, eu não faço toda consulta o mesmo jogo. Cada cliente é uma experiência nova, parto sempre do ponto do conceito do Viktor Frankl, cada ser humano é único e irrepetível, cada consulta é única e irrepetível, consequentemente, cada consulta eu vou fazer o jogo que aquela consulta pede para eu fazer, vou fazer o jogo que aquela consulta demanda naquele momento. E vou atender uma pessoa logo em seguida e vou ver que jogo ali é o jogo mais indicado. Então, eu não tenho aí um procedimento padrão. O que não significa que a pessoa que faz assim esteja errada. Conheço profissionais que sempre fazem o mesmo jogo na consulta. Que não tem essa troca antes, que prefere primeiro fazer o jogo, ver o que o jogo traz para depois conversar com a pessoa. Percebe? Não tem certo e errado aqui. Não tem, o meu funciona melhor que o seu. A gente precisa parar com essa personalização excessiva das coisas, porque isso é manobra profissional. Cada um vai trabalhar como funciona melhor. O importante é a gente ter acesso a bons jogos para que a gente tenha ferramenta para trabalhar da maneira que a gente achar mais conveniente. Certo? Acho que isso é o mais importante. Então, jogos são o coração da consulta, né? São a parte essencial da consulta que vão permitir com que a gente estabeleça a relação com esse cliente, com que a gente possa revelar o que for possível de ser revelado e que a gente apresente os caminhos que a pessoa eventualmente está buscando quando solicita uma consulta de tarô. Por isso, estudar os jogos, desenvolver jogos e principalmente saber que jogo funciona bem com você com qual jogo você conversa melhor, é sem dúvida nenhuma o melhor caminho para você desenvolver a sua prática oracular, certo? Esse é o Tarologuês e eu sou a Kelma Maziero. Fique de olho nas minhas redes sociais ou na página do Tarologuês do Spotify para saber o lançamento dos próximos episódios. Até lá!